Olá, seja bem-vindo para a Escola Plenitude. Quero falar sobre a importância das escolhas. As escolhas são extremamente importantes e elas definem nosso futuro, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. E tem um personagem bíblico que com certeza você conhece e ele estará nos guiando nesta aula e da próxima semana. Esse personagem bíblico é Ló. Ló é o sobrinho de Abraão. Você lembra? Lembra perfeitamente a história dele. Só que vamos hoje estudar sobre as escolhas, ou sobretudo a escolha que Ló realizou e como isso definiu o futuro dele. Para isto, quero te convidar que abras tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19. Capítulo 19 do livro de Gênesis. Estaremos lendo a partir do versículo 14. A segunda parte. Lembrando que Deus enviou 2 anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Era aí onde Ló morava. Então agora os anjos estão aí com Ló, com sua família, e eles informaram sobre a destruição. Perfeito. Então Ló foi ao encontro dos seus genros. E olha, aqui é a parte que eu quero falar. A segunda parte do versículo 14. Diz assim, ele diz para seus genros, levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Lembrem, esse é o ponto principal. Deus estará destruindo a cidade de Sodoma e também de Gomorra. Perfeito. Agora, os genros de Ló, diz o texto, que acreditavam que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram a Ló, dizendo, levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Novamente, falam sobre destruição da cidade. Agora, é aqui o detalhe. Este é o ponto que eu quero falar para você. Ló mora na cidade de Sodoma. E essa cidade será destruída. Agora, aí dentro dessa cidade está a casa de Ló, onde ele mora com toda a sua família. Imaginemos, dentro dessa casa estão todos os seus bens materiais, tudo que ele, durante grande parte da sua vida, ele conseguiu comprar, adquirir. E aqui está a questão, tudo será destruído, ou seja, tudo é tudo, incluindo a casa de Ló e todos os seus bens materiais. E aqui está o ponto. Por que aconteceu isso? Por quê? Então, eu quero te falar de uma questão bem interessante. Talvez você já assistiu um filme, às vezes seriados, onde começa, dá início o seriado, o filme sobre um tema. E de repente diz assim, para a imagem e diz 5 anos antes, ou 1 mês antes. Então, eles colocam o início do seriado do filme como final. Mas logo, todo o capítulo, todo esse filme fala por que aconteceu isso, por que aconteceu o final. Então, é algo similar. Nós, agora, estamos estudando o final em um momento de Ló, onde tudo está sendo destruído. Seus bens materiais, a sua riqueza, a sua casa, tudo o que ele, por muitos anos, por muito tempo, ele dedicou, trabalhou para enriquecer, para ter todos os bens materiais que tanto ele desejou. E de um dia para outro, literalmente, acabou. Perfeito. A questão é, onde começou isso? Será que começou aí? Não. Agora, quero te convidar para que você continue com sua Bíblia e vamos no capítulo 13 do livro de Gênesis. É aí onde começou o problema de Ló. Lembrem, o problema de Ló começou com uma escolha errada. Uma escolha errada. Muito bom. Onde começou? Capítulo 13, versículo 9. Diz assim que Ló tinha prosperado muito mesmo, porque estava morando junto com Abraão. E Abraão, ele é o homem da promessa. Ele é o homem que tem toda a bênção do Senhor. E Ló, por estar junto com o homem da bênção, que é Abraão, Ló também tinha prosperado. Chega um momento, diz que tinha aumentado muito seus bens, que não conseguiam já estar juntos. E daí, Abraão traz uma proposta. Diz assim, Ló,
escolhe o lugar que você deseja ir. E é aqui onde está o versículo 9. Diz assim: não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se for para a esquerda, Abraão fala, então irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. E olha Ló. Versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Muito bom. Ele escolheu, só que ele sabia que nessa direção que ele desejava ir, também estava a cidade de Sodoma e de Gomorra. Percebeu? É aqui o início da destruição de ele, de Ló e de toda a sua família. Então, uma escolha errada definiu o futuro dele. Tudo começa no capítulo 13, quando ele escolhe e deseja aquilo que seus olhos dizem, que bom, que bom. Só que tinha consequências. Consequências. Capítulo 19, perdeu tudo. Agora, eu quero enfatizar algo, porque é extremamente importante isto. Ló, o texto que acabamos de ler, capítulo 13, diz que ele tinha prosperado muito. Ou seja, Ló não é uma pessoa assim simplinha. Não, ele é rico. Ele é rico, ok? Rico financeiramente falando. Ele prosperou porque estava com Abraão. Aí está o detalhe. Ele é rico e por ter feito uma escolha errada, no capítulo 19 que limos anteriormente, ele perdeu tudo. Ou seja, ele não só perdeu sua casa, ele perdeu todas as riquezas que ele tinha acumulado. Essa é a questão. Aqui está o detalhe que eu quero falar para a nossa aula, agora, dando início neste novo ano. Que muitas de nossas escolhas, lembrem, não estou dizendo de todas, muitas de nossas escolhas, infelizmente, têm consequências terríveis para a nossa vida e para a nossa família. E elas, por ter sido tomadas em um momento onde não estávamos enxergando o que Deus desejava ou não queríamos obedecer ao Pai amado, ela traz miséria e consequências terríveis. E isso que está acontecendo com Ló. Por isso que precisei ler o primeiro texto, é capítulo 19, da destruição. E agora, capítulo 13, onde ele está rico. Mas aqui vem uma questão. Olha, diz que Ló, e aí quero que você procure enxergar o que o texto bíblico está dizendo para a nossa vida. Diz que Ló, então, olha para toda a terra e diz assim que ele viu a campina do Jordão, que era bem regada, como a terra do Egito. Esse é o detalhe. Aqui está o ponto principal. Ló poderia ter pensado nesse momento: espera, eu prosperei, porque estou ao lado do meu tio Abraão. E ele é o homem da bênção, ele é o homem da promessa. Então, o certo é que eu devo continuar caminhando com ele e aquele inconveniente que está acontecendo, devo solucionar. Mas não. Aí vem a cobiça de Ló. A cobiça de Ló é: tudo bem, estou rico, mas posso estar mais rico, como lá, como no Egito. Olha, esses sim são ricos. Então, é aqui um ponto para a nossa vida. Deus deseja em ti e em mim, claro que também Deus deseja que venhamos a crescer, prosperar, mas conforme o propósito, o caminho que Ele nos entrega. Ló tinha o caminho. Qual é o caminho certo na vida de Ló? Estar junto com Abraão, com seu tio, mas ele quis o plano B. E o plano B traz destruição, morte. O que Deus está dizendo aqui para você e para mim é que às vezes começamos a olhar demais para outras pessoas e começamos a ter essa cobiça. Olha, ele conseguiu viajar. Olha, eu não. Então preciso dar um jeitinho para conseguir essa viagem. Olha, ele trocou de carro. Oh, eu também preciso trocar de carro. Então preciso dar um jeitinho ilícito para me enriquecer
e conseguir esse carro. Olha aqui, olha lá a roupa, olha, trocou de celular, olha aqui. Ló está fazendo isso. Ló não olha a bênção que Deus entregou até o dia de hoje a ele, até esse momento. Ló está olhando para o Egito e fala: eu quero ser como lá, rico como eles. Então, ele tomou a decisão errada. E aqui vem uma questão interessantíssima dentro desta mesma lógica. Quando tomamos decisões, devemos procurar ajuda de Deus. Neste caso, nós temos o Espírito Santo. É esse o ponto principal. Devemos pedir ajuda, sabedoria ao Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes temos grandes oportunidades para avançar. Por exemplo, um novo trabalho. Às vezes esse novo trabalho nos oferece um melhor salário. E nesse momento pensamos, não agora. Olha, ganharei mais dinheiro. Só que espera, isso traz consequências. Por exemplo, nesse novo trabalho que me oferecem mais salário, também me exigem mais do meu tempo. Por consequência disso, não terei tempo para minha família, para minha vida com Deus. Então, percebeu? A que custo estamos conseguindo prosperar? Será mesmo que eu poderia dizer, ou você poderia dizer, Deus abriu a porta desse novo trabalho. Olha, nesse novo trabalho eu ganharei muito dinheiro, só que minha família, vou perder minha família, vou perder minha comunhão com Deus. Deus vai dizer, isso mesmo, fui eu que te entreguei essa oportunidade. Claro que não, não foi. Deus nunca poderia nos entregar algo que destrói nossa família e nossa comunhão com Ele. Então precisamos ter discernimento. Nem quer dizer, às vezes queremos comprar algo, um bem material. Muito bom, bênção do Senhor. Só que deve ser o momento, deve ser esse, o agora que eu desejo, é o momento do Senhor. Ló, lembrem, Ló está olhando para o pedaço de terra dizendo, essa terra me enriquecerá, eu serei mais rico, inclusive mais rápido que eu tenho tido esta oportunidade ao lado do Abraão. Percebeu? Ló é um exemplo. Mas que mais? Eu anotei algumas coisas aqui bem interessantes e queria compartilhar da minha reflexão deste texto. Primeiramente, Ló é uma pessoa extremamente influenciável. Por quê? Porque lembrem, o texto fala que os anjos foram e falaram para ele. Claramente os anjos falaram, será destruído. Perfeito. Lembra? Só que aí Ló, logo, sabe disso e ele sabe que aqueles dois são anjos. Ele sabe que são pessoas, não são seres humanos comuns. Então ele vai onde seus genros e seu genro fala, eu acho que está brincando. E aí então, imediatamente o texto bíblico vai dizer que Ló ficou meio em dúvida. Tanto assim que os anjos tiveram que ir novamente à casa dele e apressar. Olha, vamos. Por quê? Porque Ló duvidou? Porque ele é uma pessoa facilmente influenciável. Esse é o grande problema da nossa vida também. Nós somos, como Ló, facilmente influenciável. Hoje estamos aprendendo isto. Bênção do Senhor. Hoje estamos aprendendo esta palavra poderosa. Mas na próxima vez que tenhamos uma oportunidade para prosperar, para crescer, para avançar, muitas vezes esquecemos o que estamos aprendendo hoje. E então falamos, não, eu não posso perder esta oportunidade. E por consequência disso, esqueço de consultar ao Espírito Santo. Do mesmo modo, Ló é extremamente influenciável. Seus genros conseguiram colocar dúvida nele. Que mais? Aqui, Ló tem pouca fé. Ainda que ele foi prosperado pelo poder sobrenatural que Deus entregou a Abraão, a seu tio, ele tem pouca fé, porque ele acaba de ouvir dos próprios anjos o que vai acontecer, o que definitivamente é um fato. Sodoma será destruída, a cidade onde ele mora. Ainda assim, Ló fala, será mesmo? Será mesmo? Quantas vezes nós aqui também temos feito algo similar? Mais uma vez, aprendemos coisas tremendas da palavra. Aqui na Escola Plenitude, temos aprendido, por exemplo, que o inimigo, Satanás, não tem o poder de abrir uma brecha sobre nossa vida. Lembra? Temos aprendido bastante. Então, como ele consegue entrar? Porque você e eu, nós, abrimos a brecha. Abrimos a brecha.
Lembre, Satanás não tem, então ele aproveita. Bom, agora que está aberta a brecha, aí ele entra. Nós temos aprendido bastante sobre isso. Ainda assim, conseguimos continuar abrindo novas brechas para o inimigo, sabendo que ele vai destruir. Perdemos a comunhão com Deus, perdemos o nosso tempo devocional com Deus, não temos nosso tempo de oração, nosso tempo de entrega, não temos nada disso. Abrimos mão de tudo aquilo que nos fortalece, para quê? Para permitir que o inimigo nos ataque, sabendo que ele, quando entra em nossa vida, destrói tudo. Ainda assim, então Ló é um homem de pouca fé. Ele está ouvindo, mas ele diz assim, será mesmo que vai ser destruída a cidade? Será? Eu não vi nenhum poder assim. Não, eu acho que não. Que mais? Olha, Ló também toma decisões pelo que ele vê, pelo que ele enxerga. Ou seja, essa parte emocional, Lembram? Muito. Eu quero. Tanto faz como conseguirei. Eu quero. Ló é assim, eu quero lá. Eu quero aqui, eu quero esse pedaço de terra. Eu quero Sodoma. Então, nós vemos uma pessoa extremamente guiada pela sua emoção. Nós, hoje, muitas vezes fazemos isso. Eu assisto, de vez em quando, o jornal. Vejo isso. É muito comum, por exemplo, não somente na TV, também lendo na internet, como as pessoas podem estar em uma situação de caos na vida financeira. Por quê? Porque não sabem administrar o cartão de crédito. E não é só um cartão de crédito, tem 2, 3, 4, inclusive chegam a ter até 6 cartões de crédito. 6, imagina, você acha que é mentira? Não é mentira. Eu já encontrei pessoas que têm vários cartões de crédito. E todos eles estourados. Agora a pergunta é como? Como alguém que tem uma renda fixa e sabe, olha, meu salário é tanto mensalmente, pode se endividar 4 ou 5 vezes a mais do que esse salário? Sabendo que tem seus gastos fixos, como energia elétrica, água, comida, roupa, se tem filhos, tem que sustentar a ele, ajudar na escola, tudo isso. Sabendo que o salário que eu ganho, já, na grande maioria das vezes, está guiado para um propósito, para gastos específicos. Ainda assim, como consigo ter essa vida cheia de dívidas? Por quê? Porque somos como Ló. Iguaizinho. Tomamos decisões pelo emocional. Então Ló falou, vou lá para Sodoma. Vou lá, legal, tudo bom. Não tem problema. Agora, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, nos fala de um texto muito importante. Diz assim que quando a pessoa é guiada muito pelos desejos, ele é uma pessoa que é amigo do mundo. Essa é a expressão que fala, amigo do mundo. Então, tudo que o mundo propõe, tudo que o mundo me entrega, eu começo a seduzir, a desejar, a querer. E isso está acontecendo com Ló. Então, aqui surge um desafio. Você quer agradar a quem? A Deus, ao nosso Pai. Perfeito, que bom. Glória a Deus por isso. Claro que sim, devemos dedicar totalmente nossa vida ao Senhor. Agora, como é que eu dedico, como você dedica? Tendo uma comunhão plena com Ele, acreditando que Ele está cuidando de todos os detalhes, incluindo também da minha vida financeira, de como planejamos nossos gastos. Ele cuida de tudo isso, Ele tem o amor de nos entregar sabedoria para poder enxergar qual coisa, em que situação devemos verdadeiramente avançar, o que devemos comprar e em que momento Deus diz, espera um pouco, espera. Então, o emocional é terrível. Que mais? Ló também, outra coisa, Ló, ele deseja enriquecer rapidamente. Por isso ele olha para esse pedaço de terra e diz assim, eu acho que lá é parecido como o Egito. Ok, aqui vem outra parte. Eu tenho enxergado isso na minha vida, muitas vezes.
Eu conheço cristãos, filhos e filhas de Deus, que têm prosperado financeiramente. E eu acredito que foi Deus que entregou essa oportunidade. Sabe qual é o ponto? Quando eu escuto a vida dessas pessoas e pergunto, que bênção que você prosperou. Eles, a grande maioria dessas pessoas, desses irmãos, respondem, pastor, foi Deus quem me ajudou. Foi Deus quem me abençoou. Interessante, sempre relacionam a sua vida próspera com Deus. E mais, eles dizem assim, olha, eu sou muito agradecido a Deus por ter prosperado, crescido, avancei. Mas para mim, o mais importante é a minha família e minha comunhão com Deus. É tremendo, tremendo. Eles colocam isso, colocam e expressam e dizem, o mais importante para mim é a minha família e a minha vida com Deus. Agora, também encontrei cristãos que prosperaram, mas de um modo ilícito. Eles querem como Ló, do jeitinho. E aí eu pergunto, olha, ou falo, olha que lindo, você prosperou. Pastor, mas não é tudo assim. O outro, o que prosperou pela bênção do Senhor, fala, sim, foi Deus. O que prosperou ilicitamente, fala assim, mas não é tudo isso, não é assim lá. Por quê? Porque ele vive com medo. Ele vive com medo de que vai perder, vai perder. Já o outro, porque sabe que Deus o está guiando, ele não tem medo. Ele não tem medo, ele descansa e fala, é Deus que está cuidando de mim, é Deus. Já o outro que enriqueceu ilicitamente, ele vai dizer, mas não é assim, pastor, porque eu acho aqui, que lá. Ele começa a justificar, e por isso que não tenho tempo para estar com a igreja, não tenho que cuidar. Muita diferença. São dois caminhos, ambos prosperam. Só que aquele que prosperou no caminho do Senhor, reconhece, foi o Pai. E por isso que consigo descansar. Já aquele que, cristão, ok? Estamos falando de cristão, que enriqueceu de modo ilícito, sempre está com medo. Sempre está, espera, não é assim, quem sabe, sempre. Veja agora como você guia a sua vida. Como você e eu, óbvio, todos nós. E aqui entra mais uma questão que está toda relacionada com a nossa vida e nossas escolhas. Nós acreditamos, como filhos e filhas de Deus, que nosso Pai tem um propósito para você e para mim bem claro. Aqui na terra, ok? Nós já somos salvos pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui na terra temos um propósito para ser cumprido. Ok? Perfeito. É isso mesmo. Agora, esse propósito está além da questão financeira. Temos aprendido aqui mesmo na Escola Plenitude que através desse propósito que Deus nos entrega, desse estilo de vida, essas escolhas certas, podemos abençoar aos outros. Por isso que somos chamados de luz do mundo, porque através da bênção do Pai, abençoamos outros. Veja o que acontece com Abraão. Abraão, ele é o homem da bênção. Ele é o homem que saiu da sua terra porque o Pai falou, o Pai Celestial falou. É o homem que caminha no caminho do Senhor. E por isso que ele prosperou. E porque Abraão prosperou, essa bênção, essa cobertura espiritual de Abraão, derramou sobre as pessoas que estavam próximas dele. Quem? Ló. Ló, ele nunca recebeu uma promessa de parte do pai. Ló não tem promessa dizendo, olha Ló, você será abençoado. Não. Ló simplesmente foi próspero porque ele recebeu a cobertura espiritual de Abraão. É do mesmo modo, meu irmão, minha irmã, quando você e eu vivemos aquele propósito de Deus, aquele chamado, e estamos dentro do caminho do Pai, nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho também, pela nossa cobertura espiritual, eles também são abençoados. Veja a vida de Ló, simplesmente prospera porque está ao lado de Abraão. E aqui vem o ponto, quando no capítulo 13 ele decidiu se afastar, o que acontece? Continuou enriquecendo, claro, continuou, até que chegou o capítulo 19
e literalmente de um dia para outro perdeu tudo. Literalmente, não ficou nada. Não ficou nada, ele não conseguiu dizer, não, espera, vou tirar um pouco de ouro, de prata, talvez tenho aqui um pouco das minhas riquezas. Não, os anjos pegaram a ele e a sua família e sai logo porque será destruída esta cidade. Perdeu tudo de um dia para outro. Por quê? Porque ele tinha decidido estar longe daquele que tinha a cobertura espiritual, Abraão. Então, meu irmão, minha irmã, aqui eu quero concluir esta aula, mas com este desafio. Com este desafio. Hoje, neste momento, este ano, 2022, estamos no início do ano, ok? Fevereiro. Mas com certeza Deus vai entregar o caminho para ti e para mim. O caminho que Ele deseja que cada um de nós estar. Perfeito. Mas também haverá a tentação de nos desviar do caminho. Com certeza. E lembrem, um pode dizer, é Satanás. Às vezes é Satanás, às vezes sou eu mesmo, como Ló. Nesse momento não estava Satanás. É Ló tomando sozinho sua decisão. Agora, se por acaso isso tem acontecido em nossa vida anteriormente e as consequências foram terríveis, eu te falo de uma boa notícia. Existe solução através do amor de Deus. Deus não se afastou de nós, ainda que tenhamos tomado decisões erradas. Vê, Ló está em Sodoma, é uma cidade de perdição, mas os anjos foram até ele e tirar dessa grande destruição, porque Abraão anteriormente intercedeu. Falou, por favor, lembra do meu sobrinho. Então, hoje tem a boa notícia para todos nós. Deus está dizendo para você, tem uma nova oportunidade. Este ano haverá novas decisões. Este ano, com certeza, haverá por essa oportunidade de crescer, de avançar, de prosperar. Claro que sim. Mas nunca Deus vai te entregar algo que seja ilícito, pecaminoso. Agora, lembre, ilícito, pecaminoso não é roubar. É também, óbvio. Mas é muito mais que isso. É querer evitar certas contas, mudar os números. Nem quer dizer quando quero trabalho, que desejo crescer no trabalho, falando mal do meu colega. Essas coisas. É disso que estamos falando. Agora, mais uma vez, quero isso enfatizar. Deus cuida de ti como sempre cuidou. Porque Ele te ama. E Ele deseja que você cresça em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual, em todas as áreas. Mas para isso, precisamos caminhar naquele lugar onde existe cobertura espiritual. Não é qualquer lugar. Não é qualquer lugar. E isso estaremos estudando na próxima semana. Mas o lugar onde existe prosperidade, onde é o lugar onde existe cobertura espiritual. E é esse lugar que o Pai todos os dias te está falando, através do Espírito Santo. Então, comecemos a ter uma comunhão plena, uma comunhão completa, diária, com a Igreja de Cristo, com a oração, com a palavra, e uma comunhão onde podemos ter a certeza, convicção, de que o Pai está cuidando. Ele está cuidando. Por isso que não temos medo de perder. Quando tomamos decisões do Pai, não perdemos. Mas quando tomamos decisões as nossas, às vezes sim, perdemos tudo como Ló. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Este tempo que Deus nos permite viver é um tempo de comunhão e de sua palavra. Próxima semana estaremos aprendendo mais uma aula poderosa na Escola Plenitude com respeito à vida de Ló. E é sobre a cobertura espiritual de um modo específico. Então, te aguardo próxima semana com a ajuda do Senhor e para o bem de nós e de nossa família. Uma palavra poderosa. Em nome de Jesus, até o próximo domingo. Amém.